Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Reflexão de Valor. Meu nome é Jardel Gambetta e no vídeo de hoje vamos estar continuando aí a nossa análise mais aprofundada do livro O Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. No primeiro vídeo a gente falou a introdução do livro e no vídeo de hoje vamos falar então sobre o terceiro e o quarto capítulo, onde já se inicia a então entrevista com o diabo. Fica até o final desse vídeo para conferir. Bom, o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, é um livro para fazer uma recapitulação aí do que a gente viu no primeiro vídeo, que foi um vídeo que ele escreveu assim que ele estava quase entrando numa depressão, né, numa crise pessoal dele, em que ele já tinha entrevistado diversas celebridades aí da época, diversos bilionários, assim como entre outras pessoas já fracassadas também, milhares de pessoas, né? E ele chegou num ponto de que ele mesmo não sabia qual que era a fórmula do sucesso, mesmo tendo todo esse aprendizado já nesses manuscritos em mãos. E então, de repente acontece algo com ele, quando ele estava nessa beira do abismo aí, de quase desistir de tudo, algo que ele chama até de algo divino, algo espiritual, onde ele muda totalmente e ele acaba conhecendo um outro eu, né? Ele chama de outro eu, que esse sim é muito mais entusiasmado, muito mais motivado e tem uma fé, né? Uma fé divina que antes ele não tinha essa percepção de acreditar no impossível. E então a partir dali ele começa a desenvolver outros pensamentos e ele acaba por escrever essa obra, que é O Mais Esperto que o Diabo, para estar... aqui a gente pode ter dois parâmetros, né? Um, de a gente de fato acreditar que ele conversou com o diabo, e a gente vai ver agora até no início desse terceiro capítulo que o diabo já fala ali como ele é, né? Já tem uma resposta ali, mas os ensinamentos que esse livro traz, a gente pode tanto pensar que ele conversou de fato com o diabo, ou que é coisa da mente dele, que na verdade são raciocínios que ele teve, né? De repente do outro eu que ele tinha, essa outra percepção, com essa percepção que ele teve após esse fato aí espiritual, esse fato que transformou a vida dele, que até no início do livro, como eu comentei no outro vídeo, ele falou que é algo que acontece com grandes homens aí de sucesso, assim como Thomas Edison, que criou a lâmpada, que todos eles utilizaram dessa sabedoria divina, de algo além da mente, né? E a gente sabe que mesmo que queira entender que ele entrevistou de fato o diabo, os ensinamentos desse livro aí vai trazer bastante desbloqueios pra gente descobrir o que acaba nos impedindo, né, de estar conseguindo grandes feitos aí, ou ter uma vida melhor. Bom, logo no início da entrevista, Napoleão já pergunta que forma que o diabo tem, né, que forma que ele se apresenta e o que ele é. E então a resposta que ele fala ele não é nem um pouco parecido do que as pessoas imaginam, né, do que as pessoas acabam por acreditar, que é um ser com chifres e rabo pontiagudo, que anda com um garfo em algum lugar à espera para causar sofrimento, né, para as pessoas. E ele é na verdade o que ele é toda energia negativa que existe na Terra. Então ele fala que todo átomo, ele está em cada átomo, porque todo átomo tem o positivo e o negativo. E ele é tudo o que é de negativo na Terra. E ele vive nas mentes das pessoas. Até ali ele cita que as pessoas que não pensam, né? As que não utilizam do pensamento, ele vive nessa mente dessas pessoas, criando mais pensamentos negativos. E a gente até aí, eu já tenho um ponto para fazer uma reflexão de que nos livros de Napoleão Hill, o pensar não é... A gente tem uma interpretação desse pensar, achar que a gente tá toda hora pensando, mas é o pensar que Napoleão Hill se trata ali, assim como o diabo diz que está nas mentes das pessoas que não pensam. Não é esse movimento mental que a gente faz diariamente ou quase sempre, de estar relembrando coisas que já aconteceram ou estar imaginando coisas que vão acontecer. O pensar aqui é o pensamento criativo, é aquele pensamento direcionado para estar criando algo de fato, algo novo, né? De fato alinhar, não tá preso à nossa mente, né? Até tem um conhecimento um pouco mais aprofundado
esse é um livro de espiritualidade também, né, que acaba falando um pouco dessa área, mas partindo um pouco para a espiritualidade, eu já li alguns livros que falam sobre isso. Quando a gente desassocia do pensamento, a gente acredita que somos nosso pensamento, mas existe uma consciência para além dos pensamentos que a gente tem. Napoleão Hill entendia isso numa forma um pouco até diferente. Já teve outros autores que já falam desse tema um pouco mais fácil de compreender, né? De que existe uma consciência na gente acima do pensamento. E essa consciência, quando a gente consegue, né, perceber ela e acaba conseguindo analisar que existe o pensamento e fora disso a consciência, né? Que a gente não é a nossa mente. E nesse ponto, quando a gente acaba descobrindo que não é a nossa mente, a gente consegue ficar por alguns minutos sem pensar. O mesmo, só o fato de a gente pensar e não pensar já estaria pensando, é algo mais profundo. Mas é isso que aconteceu com o Napoleão Hill quando ele atingiu essa sabedoria, esse outro eu, né? Que segundo ele foi essa nova consciência, né? Essa nova interpretação de todos os fatos e tudo que estava acontecendo na vida dele. E para isso a gente tem que, de fato, ter essa ciência, né? Que a gente não é o nosso pensamento, que existe uma consciência para além desses personalidade, além dessas conceitos e hábitos, né? Que a gente criou e juntou na nossa mente ao longo do nosso crescimento, ao longo da nossa vida. E o Diabo explica ali na entrevista que ele faz que, de fato, os hábitos já são algo que favorecem a ele, né? Que acabam trabalhando para ele desde a juventude das pessoas aí, que acabam criando hábitos ruins e que esses hábitos acabam levando com que a pessoa cada vez pense menos, né? Só haja pelo hábito, pela repetição e não exercite de fato o pensamento, o poder da criação, né? Não utiliza esse poder que a gente tem, que é de estar imaginando, criando coisas novas. E sim, fica só nessa repetição mental do passado e imaginação do futuro, e que sempre a gente imagina coisas do futuro para pior, né? Que acaba nos prejudicando e mexendo com o nosso emocional. E então, continuando a conversa com o Diabo, a entrevista, Napoleão questiona qual que é o instrumento o principal instrumento, né? Que ele usa para estar entrando então na mente dessas pessoas, para estar criando esses pensamentos negativos. E o Diabo responde que é o medo. Aí tem alguns medos aí principais que ele cita, que é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo da velhice, o medo da perda do amor e o medo da morte. Desses todos, os principais é o medo da pobreza e o medo da morte, o qual, em algum momento da vida, ele vai lá e coloca essa semente na mente das pessoas, o qual cria essa dúvida, né? E gerando esse medo, acaba gerando mais pensamentos negativos. E então, ele se apossa da mente dessa pessoa. Até ele fala ali numa dessas perguntas iniciais, em que durante a vida da pessoa ele não consegue fazer nenhum mal para as pessoas, a não ser pela própria mente, criando medo, né, em forma de medo. E assim, quando as pessoas passam para outro mundo, ele se associa dessa mente, por já ter uma mente carregada com negativismo, né, com a negatividade e com todo o mal que a pessoa faz para ela mesmo, mas inconscientemente, né, sem ter essa consciência de que não é a sua mente, que por vezes a nossa mente ela cria bloqueios e nos trava a realizar grandes feitos, e é tudo questão de interpretação nossa. Por isso que é tão interessante a gente ter essa ciência de que existe uma consciência para além da nossa interpretação, além do nosso condicionamento mental que a gente adquiriu durante a vida. Porque, assim como ele disse, muitas pessoas contribuem para que a gente crie medos e muitas vezes querendo o nosso bem, assim como nossos pais, os professores. No livro até ele fala que Napoleão questiona o Diabo de que forma quem que são as pessoas que acabam contribuindo para isso, porque ele acaba por alienar. Aí entra a palavra alienar, né, no livro, que traduzindo aí do inglês, essa foi a palavra que mais se encaixou, mas quer dizer ficar à deriva. Uma pessoa que se aliena, que ela fica à deriva, né, fica à mercê do que acontece, não criando planos ou não acaba tomando controle, né, de sua vida de fato, e aceita o que vem, o que acaba por vir espontaneamente. E então, como é que ele acaba trazendo desde a juventude, várias pessoas já desde a sua juventude, a alienar-se ao diabo, né? A criar mais medo para ela e para os outros, e está criando aí várias dificuldades para elas mesmas inconscientemente. E ele diz que ele consegue com o apoio de várias pessoas que estão próximas a gente desde criança. Elas, assim como
os conselheiros religiosos, os pais, os professores, que por vezes colocam esses medos assim, e até criam essa figura do diabo como alguém do mal, alguém que vai estar esperando nós em uma outra vida, para estar educando, para estar trazendo mais respeito, né? E tá obrigando ali a gente a ter atitudes melhores. Quem nunca aí foi educado ou nunca teve essa percepção de que para obedecer, para respeitar, teria que ficar com medo, né? A gente foi assim, nossos pais passaram assim pra gente, acredito que até hoje muitos pais ainda utilizam dessa forma para os seus filhos. Mas, no entanto, o medo, assim como Napoleão Hill apresenta, ele tem um ponto positivo, que é o medo que a gente tem de instinto, mas esses medos apresentados dessas formas, muitas vezes criam problemas ou até distúrbios, né, nas pessoas e acabam as impedindo de ter uma evolução aí satisfatória ou até muitas vezes criam doenças, né, inconscientemente, sem a gente saber. A gente está criando às vezes doenças nos jovens, nas crianças, que acabam limitando, né, mais para frente de estar construindo aí uma vida muito melhor. E ainda nesse ponto, ele cita que os professores e as escolas tradicionais, na sua grande maioria, acabam colaborando com o diabo no momento em que elas limitam as crianças a pensarem. Ou seja, elas têm um cronograma de ensino, o qual é passado para a criança estudar aquilo. E muitas vezes a gente sabe aí, a gente acaba estudando e acaba decorando aquilo para a prova, para estar conseguindo fazer realizar aquele teste. E dali para frente a gente não desenvolve mais aquele conteúdo. Até mesmo porque acredito que não tem utilidade. Muitos conteúdos a gente sabe que só vai utilizar aí mais para frente e vai entender o porquê que aprendeu. Mas a questão é que a forma de ensino das escolas, elas não estimulam as crianças a pensarem, a imaginarem, a criarem, né, coisas novas. E sim a estar repetindo aquela mesma roteiro de sempre da evolução, né, de ensino, de sala, de ano após ano, está evoluindo no seu conhecimento, mas é um conhecimento que acaba limitando, né? Até um conhecimento mais aprofundado, falar sobre isso, mas muita gente acha que o conhecimento ele liberta, e já tem um conceito totalmente diferente aí. Quem estuda um pouco mais a parte de mentalidade a fundo sabe que muitos conhecimentos eles limitam a gente, né? Porque o conhecimento, quando a pessoa acaba, e isso até o Napoleão Hill fala no livro, que ele faz a pergunta para o diabo e o diabo responde que muito conhecimento acaba alienando a pessoa. A pessoa, quando fica focada apenas em um conhecimento, ela se limita e se aliena de forma de que ela acaba se limitando apenas àquela área da sua vida, aquele conceito. E o conhecimento ele acaba por bloquear, porque, assim como eu falei antes, a gente tem a consciência que é acima do conhecimento. Todo conhecimento, tudo que a gente vai projetar baseado no que a gente já conhece é limitado, porque a sua mente só vai fazer uma meta do que aquilo que ela já conhece. O impossível, o imaginável, a sabedoria divina está acima do conhecimento, está acima do que a gente já conhece, e todos nós possuímos isso. Muitos não têm acesso e nunca vão conseguir acessar porque acreditam que são os seus pensamentos. Mas se a gente se propor a se autoconhecer melhor, de fato conhecer quem nós somos para além, né, dessa personalidade criada aí pela mente, criada pelos anos, criado pelo nosso crescimento, a gente vai saber que tem essa consciência, essa sabedoria divina, que essa sim é infinita, né? Não é baseada em nenhum conhecimento passado e não é nenhuma prospecção do futuro, é algo inimaginável, né? E até falando dessa consciência, né, que está para além da mente, numa pergunta também de Napoleão Hill, o diabo responde que ele pergunta se só os seres humanos, só os homens são dominados por ele. E ele responde que sim, que as demais criaturas, elas agem todas elas por instinto. E as demais criaturas, elas querendo dizer que está o controle da oposição. E nessa mesma resposta ele fala que tudo que está fora da mente, tudo que não está no controle da mente, é de sua oposição, confirmando aí a teoria de Napoleão Hill, quando ele fala que o que aconteceu com ele foi algo espiritual, né, que mudou o estado de espírito dele, quando aconteceu aquela choque de realidade, e que dali ele continuou a evolução, continuou a escrever os livros, a lançar, né, manuscritos e ter tanto sucesso.
Ou seja, foi quando, para Napoleão Hill, esse outro eu, na verdade é a consciência. Quando a gente tem a consciência de que não somos nossos pensamentos. E é quando a gente consegue, né, observar o que estamos pensando. O observador é a consciência. E seria esse outro eu que Napoleão Hill fala. E assim como ele responde, né, nessa parábola aí da conversa com o diabo, em que o diabo diz que tudo que está fora do pensamento é de sua oposição. Oposição ali, daí ele até diz, chama como um querer, né? Uns chamam de Deus, outros chamam de energia positiva, ou seja, não é algo negativo, né? Então, quando a gente consegue desassociar desses pensamentos, a gente acaba atingindo essa consciência, esse poder divino, né? Essa sabedoria divina que todos nós possuímos. E chegando próximo ao fim do quarto capítulo, onde Napoleão Hill pergunta, né, quais são as características de uma pessoa alienada e as características de um não alienado, né? Aí tem inúmeras ali características, entre algumas aí ele fala que a pessoa alienada é aquela que está sempre reclamando, que acaba por achar um problema para cada solução e está sempre questionando, né, a vida, sempre julgando os outros e nunca tem um plano definido para fazer o que quer, né? Assim como o que não é alienado, ele já tem uma meta definida, tem os pensamentos organizados, tem o controle de sua mente. Essa diferença ali do alienado e do não alienado, até trazendo para nossa reflexão, a gente pode entender que o alienado é aquela pessoa que de fato está tão identificada com seus pensamentos e com a sua convicção que não possui nem a humildade, né? É uma pessoa muito orgulhosa e está convicta que o que ela sabe é correto e não está com a mente aberta, não tá aí, não tem essa consciência, né, de que tem alguém que possa conhecer mais sobre alguma coisa além dela, né, e que está aí aberta para evoluir. A gente conhece às vezes muitas pessoas que são tão limitadas e tem já um certo ponto de vista para tudo que vê, já tem um pré-julgamento, né, e a gente sabe que é pensamento limitado. É assim como o não alienado, é a pessoa que está com a mente aberta, que está sempre exposta a ouvir uma opinião contrária, né? E de repente analisar e certas vezes também tem dúvida de tudo que é apresentado, mas está aberto aí a ouvir e não a julgar tudo, né, pelo conceito da mente, já que possui, não é condicionado na sua mente, né? Dá para ver bem essa relação que ele fala, né, nessa resposta do diabo, de que uma pessoa não alienada, ela tem a mente mais aberta e tem um foco, né, direcionado na sua vida, já tem os objetivos traçados e não se distrai por qualquer coisa, né? Assim como o alienado, ele diz que não tem controle de suas emoções, qualquer coisa que acontece no seu exterior já está abalando, já está lhe levando a alterar, né, suas emoções, alterar o seu aspecto físico e se prejudicar, porque está tão identificado com a sua mente, com os seus julgamentos, com as pessoas que estão em volta, que acreditam que o mundo, né, que o mundo é que gira em torno dele, o mundo é que tem que se adaptar a ele. E o problema nunca é ele, né, do alienado. E o não alienado já é o contrário. Já sabe que tudo depende de si, que tudo é questão de interpretação da mente, até porque por esse não alienado ter essa consciência, né, além da mente, de que não somos nossos pensamentos, né, que muitos conceitos que a gente tem foi algo adquirido durante a vida e que não é a verdade absoluta, né? E Napoleão Hill pergunta até para uma pessoa que acaba por descobrir que é alienado, né, que está aí condicionado aos pensamentos, aos moldes mentais, né, criado aí pelo tempo e que viveu aí muitas vezes inconscientemente por muito tempo com esse julgamento na cabeça ou com essa limitação de sua vida, por não saber que de fato foi limitações criadas por ela mesma, né, com seus condicionamentos mentais. O que faria, né, qual é o melhor conselho que ele daria para uma pessoa que é alienada? Então o diabo responde que ele diria para essa pessoa acordar e dar. Então, trazendo para nossa reflexão, o acordar ali seria o despertar, né? Despertar desse condicionamento mental, assim como Napoleão Hill estava se fechando nos seus pensamentos, nos seus pensamentos negativos, né, que estavam criando e que quase levou a ele a ter uma depressão aí mais profunda e travar realmente, assim como foi falado no início do livro. Uma pessoa que está alienada, ela não sabe que está sendo dominada pela sua mente. A mente é uma máquina perfeita, no entanto,
ela acaba, quando a gente não domina ela, ou quando a gente não sabe que existe alguém, existe essa consciência, né, que nós somos além da mente, a pessoa acredita que é o que passa na sua cabeça. Não à toa, e muitas pessoas acabam por tirar a própria vida, ou acabam por acreditar que sua vida é só problema, porque estão com essa visão fechada de apenas dentro da mente. E Napoleão Hill, quando desperta, né, quando acontece esse acordar ali, que ele fala na resposta do diabo, né, acordar e dar, significa acordar para essa realidade, para essa consciência, né, que a gente tem além da mente, que aconteceu com Napoleão Hill. E o dar é porque Napoleão Hill explica, assim como nesse livro e em outros que ele já escreveu, de que a melhor forma de conseguir o que falta na sua vida é primeiro dar, né, o que falta. É a lei natural da vida, né? Mesmo que se te falte dinheiro, né, você não tem como sair dando dinheiro para os outros, ou até mesmo, né, colaborando ou ajudando os outros, mas pode dar o que você tem de momento, né? Seja uma informação, seja um conhecimento, e de alguma forma ajudar alguém, né, que uma hora ou outra o dinheiro vai voltar para si. E óbvio, né, aí vai muito de ser útil para alguém, né, para conseguir estar ganhando dinheiro, um salário. Então, nessa resposta do diabo ali, fica muito claro de que assim que a pessoa tem essa noção, né, essa luz da consciência de que está alienado, está com esses moldes mentais, que vive uma vida limitada, porque não é nem culpa da pessoa, é uma inconsciência, né, que a pessoa está ali limitada nesses pensamentos dela. Ela tomar isso daí, ela despertar, né, ela buscar se autoconhecer e tá aí se analisando, né, tentando analisar os seus pensamentos de fora e reconhecer que não é apenas a sua mente, né. É isso aí, pessoal. Então o vídeo de hoje está chegando ao fim. A gente vai continuar com a análise aí dos próximos capítulos, e assim que eu conseguir fazer análise mais aprofundada aí do capítulo 5, 6 e em diante, já vou estar lançando o próximo vídeo. Fique ligado então aí para a gente ver a continuação dessa entrevista aí, e o que mais que o diabo pode nos revelar aí de como ele domina a nossa mente, né, ou como a gente pode não ser dominado por ele. E agradecer aí quem ficou até o final desse vídeo aí, e se gostou pode deixar o like aí, comente se já leu esse livro, ou se não leu aí, se quiser deixar um comentário também fique à vontade. Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!